Porque nenhum benefício, nem talvez a vida, compensa a liberdade. O início do jornalismo em língua portuguesa, com liberdade de expressão e, portanto, de maneira eficaz para o debate de ideias. Esse iniciador é o Hipólito José da Costa Pereira de Furtado de Mendonça, mais conhecido como Hipólito da Costa. Hipólito da Costa, ele é o pai da imprensa brasileira e também o pai da imprensa livre portuguesa. Essa história começou com um homem chamado Johannes Gutenberg, né? Lá em Mainz, na Mogúncia, Alemanha. Ele era um inventor nato, procurando desenvolver tecnologias ligadas à impressão. E ele teve uma ideia que é um ovo de Colombo, porque nós todos imaginamos que ele inventou a imprensa, que seria essa maquineta aqui, que é uma reprodução da imprensa, da prensa que foi dele. Na realidade, isso é apenas uma evolução, porque houve outras prensas, inclusive usando formas de madeira para xilogravura. Então, o imprimir não é a grande novidade. Mas a grande ideia dele foram os tipos móveis. É que com cada tipo desses, se podia fazer centenas, dezenas de livros. Era só pegar as letras, organizá-las em outras palavras, em outras frases. O movimento que trouxe a impressão chegou tarde em Portugal. Primeiro começou na Alemanha e foi muito impulsionado pelo Martinho Lutero, porque ele achava que precisava-se imprimir muitas Bíblias para que o povo conhecesse, não apenas os sacerdotes. Ele também achava que a Bíblia precisava ser traduzida. Então criou-se logo um mercado, digamos, e uma força política empurrando digamos, o recém-descoberto invento do Gutenberg, para que chegasse a todo mundo. Foram tipógrafos judeus que tinham uma tipografia no sul de Portugal, em Faro, no Algarve, e lá, aparentemente, localizou-se a primeira tipografia portuguesa, quer dizer, a primeira tipografia a produzir um livro em Portugal, mas não em caracteres latinos, mas sim em caracteres hebraicos. Para os judeus era muito importante, já que eles eram errantes, eram expulsos de um país para o outro, eles desenvolveram muito a tipografia. Já em meados do século XVI, já temos tipografias instaladas em países da América Espanhola, mas aqui não chegou. A tipografia é, de certa forma, uma filha da religião, mas ela também é, digamos, órfã. Ela foi tornada órfã pela religião, porque ela não pôde se expandir como poderia. Um dos grandes mistérios da história da tipografia e da imprensa no Brasil é saber por que o Antônio Isidório da Fonseca, aquele que poderia ter sido o pai da tipografia, de certa forma é o pai, mas ele não materializou essa paternidade, o que ele veio fazer no Rio de Janeiro em 1747, 60 anos antes de chegar à corte, e aí começar realmente a vida intelectual e jornalística no Brasil.
Mas a verdade é que o Antônio Isidoro, de repente, cai de paraquedas no Rio de Janeiro, com uma pequena tipografia. E a primeira obra dele é uma obra autorizada pelo bispo, pelo novo bispo. E, aparentemente, também aprovada pelos jesuítas. Mas não tinha sido aprovada pela matriz da Inquisição. E esse é o grande problema que distingue as duas Inquisições, a portuguesa e a espanhola. A espanhola era descentralizada. Tinha Inquisição em Lima, tinha Inquisição no México, mas tinha tipografias em Lima e tinha tipografia no México. A Inquisição portuguesa era centralizadora. Ela operava lá em Lisboa e ela não delegava, nem para fazer a fiscalização, nem para permitir a divulgação de obras aqui. Então, era um processo muito centralizado. E como a Inquisição não deu autorização para que se imprimisse coisas no Brasil, veio uma ordem para desmantelar a tipografia do Antônio Isidoro da Fonseca no Rio de Janeiro. E aqui tem um documento muito importante. Não é a certidão de nascimento da primeira tentativa de imprimir coisas no Brasil. É o atestado de óbito dessa tentativa. Aqui é uma notificação feita aos impressores. É uma notificação feita pelo comissário do Santo Ofício no Rio de Janeiro, recebendo ordens de Lisboa, para que ele desmantelasse a tipografia, porque não tinha sido consultada e não interessava nem a coroa e, sobretudo, não interessava à Igreja e à Inquisição que houvesse impressão no Brasil. E aí nós temos um grande intervalo em que no Brasil não há, pelo menos não há registros de outras tentativas de imprimir coisas no Brasil. Isso só vem a ocorrer em 1808. D. João, sabendo que ele teria que governar Portugal e o Brasil a partir do Rio de Janeiro, ele precisasse de uma tipografia para divulgar os seus atos. D. João tinha que ter aqui o que tinha em Portugal, para poder governar, para poder manter a corte em funcionamento. Não foi um gesto de generosidade. D. João trouxe a tipografia, mas trouxe junto a censura, e disso nunca se falou. D. João é uma pessoa muito simpática, historicamente, etc. Mas ninguém lembrou que, se não fosse o Napoleão, nós não teríamos recebido aquela tipografia em 1808, porque Portugal, D. João não viria ao Brasil e Portugal não traria essa tipografia. Isabel Lustosa, conhecemos a figura do patriarca do jornalismo brasileiro, conhecemos a sua trajetória, os elementos básicos, cronológicos, sobretudo, da sua vida, mas os seus feitos, a sua obra ficou, hoje conhecida em todas as partes, mas não conhecemos a pessoa. O primeiro jornalista brasileiro, Hipólito da Costa, não nasceu no Brasil. Ele nasceu na Cisplatina, né, que era, então, uma parte do Brasil, naquela tensão com a Espanha, né, Portugal e Espanha disputando aquele sul do Brasil ali por causa do limite do Prata, né, o Rio da Prata como limite natural. O Brasil acaba perdendo, Portugal acaba perdendo aquele pedaço. O Hipólito, que tinha nascido lá de pai brasileiro, que era um oficial, e uma mãe portuguesa, de uma família já fixada lá na colônia há muito tempo. Criado no Rio Grande do Sul, na sua infância e primeira adolescência, e foi a Portugal, como muitos jovens de famílias abastadas ou semi-abastadas do Brasil, foi a Portugal para continuar os seus estudos de nível universitário. Ele se matricula na Universidade de Coimbra, em 1793, faz vários estudos de ciências naturais, de leis, de medicina. Em 1798 ele se forma e, tendo conhecido ou tendo sido recomendado a Dom Rodrigo de Souza Coutinho, futuro
Visconde de Linhares, e que na época era ministro do Ultramar e da Marinha. Dom Rodrigo encomendou-lhe uma missão de investigação, de prospecção comercial, agrícola, industrial, digamos, de ir aos Estados Unidos para observar, anotar, coletar espécimes vegetais e animais de diferentes culturas e plantas que pudessem ser trasladadas para o Brasil. Quando ele vai na missão aos Estados Unidos, ele tem 24 anos, né? Muito jovem. É um brasileiro que vai descrevendo as instituições, e isso é um traço de personalidade interessante. Ele podia falar das mulheres, não, ele vai e faz ali uma etnografia dos Estados Unidos naquele momento privilegiado do final do século XVIII, né? Que sociedade é aquela? Então, você tem o olhar de um brasileiro sobre aquela sociedade para a gente. Isso eu acho que diz muito da personalidade dele. Essa passagem por Filadélfia foi extremamente importante em todos os sentidos. Todas aquelas ideias de progresso, que o progresso era possível e viável, de repente ele encontra isso materializado num país do mesmo continente. Ele fica um pouco chocado com os modos rústicos dos americanos, ou seja, aquela maneira direta de tratar as pessoas sem qualquer formalismo, sem qualquer protocolo, sem qualquer cerimonial típico da corte em Lisboa. Ele é apresentado ao presidente dos Estados Unidos, que está sentado numa poltrona suja, com botas cheias de barro, e que depois vai para uma festa, toma ponche, dança com as senhoras. Os Estados Unidos eram uma democracia em formação, um país talvez tosco ou rústico, para um jovem súdito português, acostumado talvez com as monarquias europeias, com todo o protocolo cerimonial de uma monarquia, e se vê numa democracia rústica, não é? De plantadores, de criadores, de soldados, de negociantes, de comerciantes, de traficantes. Nas suas memórias, ele consigna diferentes aspectos sobre os Estados Unidos como democracia social. Isso não transparece muito, porque sendo um súdito português e estando numa missão para uma monarquia, ele não podia consignar, digamos, abertamente a sua admiração pelo regime democrático dos Estados Unidos. Mas certamente essa visita, essas conversas o impactaram profundamente e fizeram parte da sua formação como intelectual, como jornalista, como estadista mesmo, não é? O Hipólito teve um primeiro contato com a maçonaria nesse estágio nos Estados Unidos, especificamente numa loja da Filadélfia, na qual ele foi iniciado. Ele, evidentemente, já tinha ouvido falar da maçonaria em Portugal durante os seus estudos. A maçonaria existia em Portugal desde meados do século XVIII. As lojas não eram ilegais, porque não havia leis que proibissem a maçonaria, mas havia uma enorme pressão da Igreja, da Inquisição contra a maçonaria, por ser considerada herética. Ele fica fazendo traduções, etc., mas fica numa militância paralela, tentando legitimar a maçonaria em Portugal. E em 1802 ele vai à Inglaterra tentar o apoio das lojas maçônicas inglesas para esse projeto, ver se conseguia proteger os maçons portugueses da repressão do Pinamanique. Hipólito volta dos Estados Unidos para Lisboa. Em Lisboa ele tem cargos oficiais ligados à tipografia, e assim ele vai a Londres, onde ele faz os primeiros contatos já com a maçonaria inglesa e com os círculos políticos ligados à maçonaria. Quando ele volta para Portugal, ele é preso justamente porque descobriu-se as suas ligações com a maçonaria e ele vai encarcerado.
Havia um chefe de polícia na época, o Pina Manique, que era um ferrenho inimigo da maçonaria. Ele já há tempo que vinha caçando maçons. Só que, juridicamente, não havia por que caçar maçom na lei portuguesa. Então, por isso é que na lei portuguesa do momento havia censura, sim, mas não essa lógica de caçar maçons. Mas por isso é que ele prende o Hipólito e entrega para o Santo Ofício, porque, enfim, para o Santo Ofício havia sentido na perseguição aos maçons também dentro das normas jurídicas da Igreja. Sem dúvida foi por causa da maçonaria que ele acabou preso. Antes, até imediatamente antes, ele era um sujeito que estava prestando serviços para o Estado e era amigo do principal ministro, que era o Sousa Coutinho. Quais os motivos que o senhor teve para se alistar nesta sociedade? Fiquei sabendo das perseguições que alguns magistrados de Portugal tinham feito a certos homens que se intitulavam framações, talvez sem que o fossem, e a quem a voz pública afirmava que esses magistrados haviam assacado muitos crimes. Mas depois de serem tratados com rigor indesculpável, e observando eu, ao mesmo tempo, que este procedimento de nossos magistrados era tão avesso da intimação geral que via dar a framaçonaria por todos os homens que naquele país conheci, notáveis em ciências e em representação civil. Este contraste foi poderoso motivo que excitou a minha curiosidade e me fez solicitar a admissão a esta ordem para poder fazer juízo entre esses tão opostos procedimentos. Qual é a ordem da framaçonaria e o modo de introdução nesta sociedade? Mas a todas essas perguntas não quis eu responder. Muito deliberadamente não quis responder. E lhe dei, por assim proceder, as seguintes razões. Não havendo em Portugal lei alguma que proíba a framaçonaria, não podia ser crime o alistar-me a framaçom, sendo uma consequência da liberdade civil. A faculdade moral que tem o cidadão de obrar tudo que não é proibido pelas leis. Que ainda no caso de ser negado a framaçonaria crime em Portugal, eu não podia ser por isso processado, porque entrei nesta sociedade, num país estrangeiro, fora da dominação de Portugal, e onde está tão longe de se reputar esta ação um crime, que antes é muito louvável, visto que a sociedade é aprovada pelas leis do país. E o que mais, é frequentado pelas mais respeitáveis pessoas das nações. Quando nós falamos da prisão e da fuga do Hipólito da Costa, do cárcere do Santo Ofício, a gente tem que parar um pouquinho para dimensionar isso, porque é extremamente importante. Depois que ele conseguiu escapar de Lisboa e chegar até Londres, a primeira iniciativa do Hipólito da Costa, antes ainda do Correio Brasiliense, foi contar o que é a Inquisição, porque o público inglês não sabia, não tinha noção, afinal, era uma monarquia parlamentar. Trata-se de um documento imenso sobre a defesa da liberdade de imprensa, da liberdade de credo, né? Do direito a ser maçom, a ser o que se queira, na conversa com o interrogador. É belíssimo. Então mostra desse personagem. Que personagem é esse que fica 3 anos afirmando um credo, uma posição política, etc., numa prisão com o seu inquisidor, né? É um homem de fibra, sem dúvida. Desde que a minha idade me permitiu pensar e refletir, sempre considerei a existência da Inquisição na Europa como uma consequência da ignorância e da superstição, e, portanto, sempre a olhei com horror. Mas nunca me passou pela imaginação que eu mesmo viria a ser uma das vítimas de sua perseguição. É apenas crível que no século XIX exista ainda um tribunal que tem o poder, sem causa aparente e sem violação das leis do país, de prender indivíduos e processá-los por culpas que se devem considerar como imaginárias, visto que não existem no Código Criminal da nação. Ele
escreveu em duas línguas. São 2 volumes em 2 línguas, em português e inglês. Ele escreveu a narrativa da perseguição de Hipólito José da Costa Pereira Furtado de Mendonça. Ele conta todos os detalhes da prisão e, no segundo volume, ele publica o regulamento da Inquisição, porque a Inquisição era uma coisa tão burocrática que tinha o regulamento. Essa experiência de cair em Portugal e ser preso e passar 3 anos sendo interrogado, que é o que ele narra na narrativa da perseguição, né? Com coisas muito kafkianas, né? Você sabe que uma coisa que me impressionou na narrativa é a menção que ele faz àquele interrogatório do Galileu Galilei. De onde o senhor tirou inspiração para contestar os conhecimentos adquiridos ao longo dos séculos? Cabe aqui citar a sentença do célebre Galileu Galilei, condenado à morte pela Inquisição por seguir o sistema astronômico de Copérnico. Pois ainda que este padrão injurioso, que denota o espírito perseguidor dos inquisidores contra as ciências, se ache em outras obras, é justo que também eu procure fazê-lo conhecido. Pois para que tão perniciosa doutrina fosse inteiramente destruída e não se propagasse mais em grande dano da fé católica, se publicou um decreto da Sagrada Congregação do Índex na qual se proibia os livros que tratassem da dita doutrina, a qual se declarou ser falsa e inteiramente contrária à Santa e Divina Escritura. Ele talvez tenha se tornado mais amargo, mais desconfiado depois da sua estada na prisão, mas ele certamente conservou todas as suas convicções juvenis e aquelas adquiridas na sua estada americana. Ele é um sujeito de temperamento, né? Não sei se o fogoso que ele menciona aí aos 28 anos, acho que a maior parte das pessoas, de alguma forma, tem uma certa fogosidade, digamos assim. Mas eu acho que está dizendo um pouco, porque se a gente lê bem os interrogatórios, ele é muito duro, né? Quando ele escapou, uma escapada meio estranha, não é? Porque simplesmente esqueceram de fechar a porta e ele foi saindo, abrindo as portas, ele foi para a rua. Alguém deve ter ajudado a preparar essa fuga, né? Toma um navio em inglês e vai para a Inglaterra e de lá Portugal não consegue mais tirá-lo. O governo português não consegue mais tirá-lo porque ele passa até a proteção da maçonaria inglesa e do Duque de Sussex, que era o chefe dessa maçonaria e de quem ele virou secretário particular. Na minha idade e temperamento é muito difícil achar o sangue frio e sossego de espírito que são necessários para ouvir esses ataques injustos e absurdos sem lhe propor alguma contradição. Não será exageração se eu disser que cheguei a ter febre ouvindo os argumentos e razões que se me produziriam e a fleuma e vagar com que se continuavam. Nem isto será difícil de acreditar às pessoas que, conhecendo-me pessoalmente, sabem a vivacidade do meu gênio. O governo português tentou extraditá-lo, passou anos tentando fazer com que a Inglaterra o devolvesse, sob diferentes argumentos. Mas ele acabou ficando lá por causa dessa proteção do Duque de Sussex. Sou inocente. Que me oprimiram, que me vexaram, que me arruinaram, é patente e conhecido a todos. Mostrem agora, com a mesma evidência, que essa opressão foi justiça, que mereci esse tratamento, ou que há provas de ter eu cometido algum crime. Apareço mortal sobre a terra, que se queixa de lhe haver eu lesado seus direitos. Não haverá. Sou logo inocente, eu torno a repetir. Os senhores inquisidores e seus fautores devem saber que oprimir um homem em segredo é muito fácil a quem tem, como eles, jurisdição e poder de vexar e atormentar sem dar satisfações ao público. Mas não é igualmente fácil provar a justiça dessas crueldades, quando só a força, não a razão, as autoriza. Entretanto, quando eu estava preso, tinham esses homens a impiedade de espalhar rumores contra mim. Conservavam-me incomunicável e publicavam que eu me comportava tão mal nos cárceres, mesmo que não tinha remédio senão tratar-me rigorosamente. Diziam isto e outras calúnias como inconfidências a certas pessoas para as fazerem mais críveis e poderem correr esses boatos com aparente probabilidade de verdade. É certo que atacar um homem quando ele está na impossibilidade de se defender é covardia.
Eu sei que depois da minha invasão dos cárceres da Inquisição, certos membros da polícia se gabaram de me haver arruinado, porque, disseram eles, o menos que ele sofre é um desterro perpétuo. Sim, perdi a pátria, mas aprendi a apreciar o que ela vale. E o porquê diz Filandieri que o desterro em uma república é pena capital, mas na monarquia é pena muito diminuta. Eu sei o que ganhei com o perder a pátria. Foi a minha liberdade e o viver tranquilo. Londres, naquele momento, devia ser especialíssimo. Estava todo mundo indo para lá e é um lugar onde havia, na Europa, um lugar onde se gozava de maior liberdade política, né? Então, atraía as pessoas. Lá ele se juntou a uma figura fantástica, que merecia ser melhor estudada, já há biografias, mas merecia até ser cultuada melhor, que é o general Francisco Miranda, venezuelano. O apelido dele é El Precursor. Ele é anterior ao Bolívar, né? É um homem, um intelectual de mão cheia, um grande militar, que tem uma história extraordinária, porque o Francisco Miranda lutou na independência americana, a favor da independência. Ele lutou na França, participou da Revolução Francesa, e depois na Espanha, posteriormente, ele lutou contra Napoleão. É um homem de ideias, um militar, né? Que está sempre lutando a favor da liberdade, contra a ocupação, né? E quando ele viveu em Londres, já tendo passado pela experiência americana e a experiência francesa, ele fixou-se em Londres e a casa dele tornou-se assim uma espécie de ponto de encontro dos intelectuais exilados que tinham fugido da América Latina, estavam exilados em Londres e se entendiam, se encontravam com frequência. Ali era a curriola dos libertários. E lá estavam Hipólito da Costa, Bernardo O'Higgins, o pai da independência chilena, o general San Martín, o Rivadavia e Simão Bolívar, o homem que realmente materializou a emancipação da América Espanhola. Esses libertadores em Londres, né, como formou-se uma comunidade ligadas a quê? A uma loja maçônica, né? O Hipólito teve contato com, seja pela maçonaria, seja pela atividade jornalística ou política, com várias personalidades que depois foram importantes nos processos de independência das ex-colônias ibero-americanas, não é? Todos eles transitavam muito facilmente do campo militar para o campo da divulgação das ideias, porque era uma coisa só. Eles já percebiam que não podiam fazer só uma guerra civil. Era importante também mobilizar os corações e mentes. Tenho em vista a separação das colônias europeias na América, acontecimento que todos os políticos têm previsto há muitos anos e que se já tem começado a pôr em prática, primeiro nos Estados Unidos, depois no Brasil. A separação destas duas diferentes porções de colônias, de suas metrópoles europeias, tem motivos e causas nas aparências muito diversas, mas na realidade foram as mesmas. Porque a independência dos habitantes é consequência necessária da situação local. E a causa próxima que acelera ou desenvolve é coisa meramente acidental. E foi ali que ele provavelmente teve a ideia de fazer o Correio Brasiliense, que seria, digamos, uma luz, não é? Um emissor de ideias não censuradas, não só para o Brasil, mas também para Portugal. Ele deu o nome Correio Brasiliense porque ele era dedicado não apenas às notícias que vinham do Brasil, porque ele sabia que a corte ia fugir para o Brasil, mas também ia circular no Brasil e ia circular em Portugal. Quando eu falo em jornal, nós precisamos fazer uma volta ao passado. Não é um jornal como nós conhecemos hoje. Na realidade, o Correio Brasiliense era
Primeiro, era uma revista, porque saía uma vez por mês. Segundo, o formato era um formato de livro. Aqui nós temos, digamos, uma edição facsimilar, tamanho aproximado do número 1. Então, tem a grossura é essa, o número 1 teve 80 páginas. Ele fazia tudo sozinho. Ele escrevia, provavelmente um compositor montava os tipos móveis, depois ele revisava. Tanto é que o Correio Brasiliense tem como subtítulo, ou como complemento do título, Armazém Literário. Armazém, no sentido etimológico original, é uma loja de muitas utilidades, né? Um empório com todos os objetos que você possa necessitar, não apenas alimentos, mas máquinas, implementos. No dia 1º de junho, pelo menos é a data que ele consignou, ele escreveu o primeiro artigo da imprensa brasileira, que é digamos, a sua profissão de fé, que é a introdução do número 1. O número 1 do Correio Brasiliense, dia 1º de junho de 1808. O primeiro dever do homem em sociedade é ser útil a ela. Ele está dizendo que o jornalismo tem que ser útil à sociedade. O jornal, eu chamo de jornal, uma revista, se quiserem até o livro periódico, era dividido em seções. Então nós temos a primeira seção é política, e política entra tudo, política europeia. Logo depois nós temos comércio e arte. É curiosa essa junção do comércio com arte, mas é porque a arte ela era não comercializada, mas o comércio é a troca, é o intercâmbio, não é? É, no fundo, a intermediação, não é? Então, a arte, cultura e comércio estão mais ou menos ligados, não é? E logo depois do comércio e artes, nós temos literatura e ciências, mas é mais ciência do que literatura. E depois temos uma seção final, que em algumas edições é maior, que é a miscelânea, onde cabia tudo. O Correio Brasiliense era uma imensa redação com um homem só, não é? Imaginemos uma redação hoje com o editor-chefe, editor executivo, repórteres, resenhistas, especialistas em ciências, em comércio, em letras. Tudo isso Hipólito fazia sozinho. Ele devia ser uma pessoa de pouco sono e muito trabalho, porque não é só o trabalho de compor o Correio Brasiliense, 80, 100 páginas todo mês, que ele escrevia e compunha pessoalmente, mas toda a correspondência. E compor um volume de 80 páginas ou 100 páginas implicava ler centenas de páginas das gazetas oficiais, o Moniteur francês, a Gazeta Fluminense, todas as leis ele lia, traduzia para o público leigo, e todos os grandes autores, basicamente da ciência política e da economia política, ele traduziu, adaptou. Longe de só imitar o primeiro despertar da opinião pública nos fatos que excitam curiosidades dos povos, quero, além disso, traçar as melhorias das ciências, das artes e, numa palavra, de tudo aquilo que pode ser útil à sociedade em geral. Feliz eu que posso transmitir a uma nação longínqua e sossegada, na língua que lhe é mais natural e conhecida, os acontecimentos desta parte do mundo, que a confusa ambição dos homens vai levando ao estado da mais perfeita barbaridade. O meu único desejo será acertar na geral opinião de todos, e para o que dedico esta empresa todas as minhas forças na persuasão de que o fruto do meu trabalho tocará a meta da esperança a que me propus. Eu acho que esse aspecto do Hipólito como leitor e sintetizador para o público do Correio Brasiliense das grandes obras do seu tempo é um aspecto que a gente deve resgatar também. Qualquer folha literária teria orgulho de ter uma personalidade como o Hipólito da Costa como seu resenhista. São 14 anos de livros, na verdade, mensalmente produzidos por um único indivíduo, né? Divulgando as estradas que estavam sendo abertas lá na Bahia, o surgimento de uma biblioteca na Bahia. Tem notícias e longas notícias sobre a Bahia, importantíssimas, né? Os rios navegáveis que estavam sendo explorados, tudo que era de novo que estava acontecendo. O Correio,
a instalação de um correio no Rio Grande do Sul, ele está informado e está municiando o Brasil, dando ao Brasil essas informações que são úteis para o próprio funcionamento da monarquia. Ele era uma redação a parte inteira, ele era o revisor e o expedidor, ele cuidava da correspondência, recebia demandas de assinaturas, administrava suas contas. Todo o incansável trabalho da redação, edição, correspondência, etc., deste periódico tem recaído sobre um só indivíduo, que, aliás, está carregado de outras muitas e muitas diversas ocupações, que se lhe fazem necessárias, já para buscar os meios de subsistência que não pode ter nos escassos lucros da produção literária deste jornal, já para manter a sua situação no círculo público em que as circunstâncias o obrigaram a viver. Por que leva um sujeito a ficar 14 anos escrevendo um jornal para um país onde o Hipólito não conhecia o Rio de Janeiro, que era a capital, não conhecia a Bahia, Salvador, grande centro também do norte, Pernambuco, né, aquele palco de tantas rebeliões, e o Grão-Pará, né, aquela coisa que tinha importância econômica enorme, que eram as grandes cidades. Então, ele criou aí o que a gente pode dizer uma pátria imaginária, a referência a obras que estão circulando na Europa, ao lado das balanças comerciais, né, o preço do café, do cacau, enfim, isso tudo está no Correio Brasiliense. É uma obra enciclopédica e mensal, né? Então, esse é o objetivo. Junto com o rei vem esse pacote, né, de informações sobre o que ele queria municiar, não só as pessoas que acompanham, mas também os brasileiros que aqui estavam e que, enfim, de alguma forma reforçariam a vontade de Dom João ficar, que de fato quis ficar. Recebemos em Londres notícias do Rio de Janeiro até a data de 19 de janeiro e de Pernambuco até 12 de fevereiro. Importantes são, sem dúvida, em todos os sentidos, essas notícias. Chegou ao Rio de Janeiro a ordem da corte para que o príncipe real regressasse a Lisboa. E essa medida causou logo o maior descontentamento em todas as classes de pessoas. Quando ele chegou em Londres, tanto quanto se sabe, ele não era um homem rico. Ele tinha que ganhar vida para viver. E quem pagava a conta? A nota fiscal, quem é que cobria? E aí temos que reconhecer que isso foi feito às custas da maçonaria inglesa. Ele era maçom, a maçonaria inglesa bancou, de certa forma, todo o projeto dele. O projeto dele e a própria existência dele, a sobrevivência dele. Ele vivia bem em Londres. Diferentemente de Portugal, onde a maçonaria era algo proscrito, na Inglaterra era algo que estava nos salões da nobreza, né? Que estava na anteporta do governo. É fácil imaginar que, em muitos momentos, os interesses da maçonaria inglesa, os interesses da Inglaterra devem ter andado juntos. Eu acredito que ele era mantido pela maçonaria, da qual faziam parte as pessoas mais importantes, né? Principalmente os grandes comerciantes ingleses, né? A burguesia inglesa, que mandava de alguma forma naquele contexto, os grandes comerciantes que comerciavam com a Austrália, com os Estados Unidos, eram maçons. A maçonaria é uma coisa que abrigou esses ricos do mundo todo. E essas pessoas tinham interesse no comércio com o Brasil e deviam ter suas relações. A máquina política inglesa, que era das mais sofisticadas, era a potência mais avançada, que mais se aproximava de uma potência moderna, era a Inglaterra. Ele tinha tudo isso a seu serviço. Daí a sua capacidade de saber das coisas antes delas acontecerem, ou logo depois de terem acontecido, e ele poder fazer um jornal bastante atualizado. O Hipólito, ao montar o Correio Brasiliense, em parte, está procurando uma maneira de sobreviver pecuniariamente. Quer dizer, era um jornal que nasceu para ser vendido e daí
dar uma sobrevivência ao seu editor. Eu não acredito que ele vivesse da venda do jornal. Acho que mesmo a subscrição não valeria. Eu acredito que ele tinha outras atividades. Acredito que ele tinha patrocínios, aquela polêmica em torno do apoio ou não, dele ter sido subornado ou não. Eu descarto completamente, acho isso uma bobagem, porque o Hipólito da Costa sempre foi um torcedor do Dom João VI. E houve uma tentativa da coroa portuguesa comprar 500 assinaturas dele. E houve negociações formais e legítimas. É claro que se o negócio tivesse materializado, talvez ele não fosse tão independente assim como conseguiu ser. Mas isso é uma suposição. A imprensa, nesse momento, tem um papel doutrinário. Claro. Ele está querendo formar essa elite. Aqueles textos, aqueles artigos são para convencer as pessoas que a liberdade de imprensa é fundamental, que o parlamento é necessário, né, que a transparência das contas públicas, o cara vantagem disso, aquelas críticas aos ministros corruptos de Dom João, né, aquilo tudo é um trabalho de fazer a cabeça dessa elite. Quase todas as edições sempre tem uma palavrinha, até de crítica à imprensa. Né? Sobretudo, falando em liberdade de imprensa. Ele era realmente não apenas um homem que usava a liberdade, ele estava preocupado em defender a liberdade de imprensa, porque sabia que ela é essencial para o desenvolvimento político de um país. O Correio devia ser lido, suponho, pelas elites, claro. Aliás, tudo era voltado para uma elite que estava formando, não havia essa ideia ainda de um povo brasileiro. O próprio Brasil, né, na visão do estrangeiro, eram, na verdade, as possessões portuguesas na América. Então, a ideia, me parece, era abarcar, e ele vai fazer isso, o máximo de coisas relativas ao que se poderia chamar de escrita, né, de literatura também, mas que vão da filosofia a outros conhecimentos. Um indivíduo que abrange o bem geral de uma sociedade vem a ser o membro mais distinto dela. As luzes que espalha tiram das trevas ou da ilusão aquele que a ignorância precipitou no labirinto da apatia e do engano. Ninguém mais útil do que aquele que se destina a mostrar com evidência os acontecimentos do presente e desenvolver as sombras do futuro. A Inquisição não podia atingi-lo em Londres. A sua tipografia não estava sujeita às ordens da Inquisição, portanto, nada podia ser feito contra ele fisicamente. Não é? Tentou-se fazer competição com ele. A coroa portuguesa, mais tarde, lançou em Londres um concorrente chamado o Investigador Português para competir com o Correio Brasiliense. Mas isso é legítimo. Para combatê-lo, acabou mandando gente para produzir jornais escritos e impressos em português em Londres. Então se criou uma situação realmente fantástica, que era de, ao mesmo tempo, se discutir o pró e o contra, o sim e o não, sobre assuntos do mundo luso brasileiro em Londres, em português, e não nem em Portugal, nem no Brasil. Não há por que recear que o povo do Brasil não seja capaz de constituir o seu governo representativo e conduzir os seus negócios políticos mais ou menos bem e aprendendo com a sua própria experiência. Se os povos do Brasil, sinceramente, desejarem ter um governo constitucional e uma racionável liberdade, não precisam mais do que agir de boa fé e se livrarem daquele orgulho e arrogância que tem sido o principal defeito em Portugal. Porque o primeiro passo para sermos sábios é convencer-nos do que precisamos saber e aprender. Para se pôr em marcha a Constituição, pela parte que pertence aos povos, não achamos que seja necessário nem grandes mistérios, nem extraordinários conhecimentos. Basta que o governo deixe agir o bom senso do povo e não lhe embarace a faculdade de raciocinar, como fazia o governo passado. Então, Gonçalves Ledo, por exemplo, ele era um republicano, na verdade, né? Então, ele defendia a independência do Brasil, mas montando-se uma república. Já a ala do Bonifácio e outros era uma ala em que se defendia o liberalismo, se defendia a monarquia constitucional. Então, não há um projeto
não é um projeto digamos, Brasil único da maçonaria. Isso não existiu. O que existia era a participação de maçons, praticamente todos, nesse sentido da independência, só que uns pensando em república, outros pensando em monarquia constitucional, todos pensando em liberalismo econômico e um regime constitucional. O Zé do Bonifácio, no discurso na Academia de Ciência em Lisboa, vai falar disso. Esse grande Portugal que está lá do outro lado, essa pátria filha da outra pátria que agora precisa se emancipar e tudo, eles que estão de fora pensam o Brasil assim, né? Eles podem imaginar uma pátria gigantesca, continental, que vai ser um outro Portugal muito mais poderoso do que era aquele Portugal que eles amavam. Havia aí, desde Pombal, essa birra com a forma como Portugal tinha ficado para trás no desenvolvimento, né? na Revolução Industrial, que acontecera toda na Inglaterra com o ouro do Brasil, e Portugal patinando, sem indústria, sem nada. Então, esse é um momento especial da história e que vai marcar a divisão de pessoas que nem o Hipólito, né? Porque essas pessoas que amavam Portugal, que se diziam portugueses, ninguém era brasileiro. Eram portugueses nascidos no Brasil, né? Os brasileiros eram os comerciantes que faziam negócio com o Brasil, e brasilienses eram os portugueses nascidos no Brasil. Porque, na verdade, o Hipólito não fica apregoando, como alguns pensam, ao longo do seu jornal, a independência do Brasil. Ele vê o mundo da língua portuguesa como um mundo só, Portugal e Brasil como uma coisa só, como uma unidade política só. Só muito no fim é que, quando o movimento da independência já tinha eclodido, que ele vai compreender que é irreversível isso. Ele vem acompanhando o desenvolvimento da situação política no Brasil, já convencido da independência, e ele é o grande repórter da independência. Se nós nos debruçarmos sobre as últimas edições que ele fez, de 1822, nós vamos ver que ele não faz referência ao grito do Ipiranga. Não há grito do Ipiranga, mas há sim as guerras, as lutas pela independência da Bahia. Isso há uma referência, aliás, há várias referências bastante visíveis, nítidas. E também a aclamação do imperador Dom Pedro I em outubro. Há um contraste que é muito explorado pela historiografia, que é entre o intenso apoio do Hipólito ao movimento de libertação das colônias hispânicas e a rejeição dele ao movimento de 1817 em Pernambuco. Ele vai condenar aquela insubordinação contra um rei com o qual ele se identificava e que ele via como bom para o Brasil. O crescimento do Brasil entre 1808 e 1822 é extraordinário. Um pouco mais de uma década, o país dá uma virada, cria-se as condições para o país se autonomizar. Em uma palavra, o Brasil pode e quer ser independente. Sua independência está declarada e já é, de fato, uma nação livre e soberana. Estão convocados os seus representantes para determinar sua forma de governo. E isto não por um começo ilegal contra autoridades do soberano e governo existente, como sucedeu em Portugal, mas com legalidade inaudita na história das nações. Dá-se a independência do Brasil, em setembro de 22. Ele, em reconhecimento pelos serviços prestados, ele é nomeado o primeiro cônsul brasileiro em Londres. Ele tem a nomeação, mas ele aparentemente não tomou posse, ficou doente e logo em seguida, em 23, ele morre. E teve o dissabor de não poder voltar nunca ao Brasil, porque quando ele ia voltar, possivelmente como diplomata ou a serviço de Dom Pedro, infelizmente morreu precocemente. A vida política dele, a vida ativa dele é de 1808 a 1823, sendo que o jornal parou em 22. E por que o Hipólito para de fazê-lo? Para de fazê-lo porque ele diz: agora já há liberdade de imprensa no Brasil, então não é mais necessário que eu faça aqui.
Ele e o jornal são uma coisa só. Não se pode falar em Correio Brasiliense sem falar em Hipólito José da Costa, e não se pode falar em Hipólito José da Costa sem falar no seu produto, nessa sua devoção, na sua crença na cultura, nas ideias, na liberdade de se expressar. Não há nenhuma folha literária, jornalística equivalente ao Correio Brasiliense até muito entrado o século XX. O Brasil não teve nenhum jornal tão independente quanto o Correio Brasiliense, tão profundamente fundamentado em concepções políticas e econômicas sólidas, de espírito tão livre, tão renascentista, tão iluminista quanto foi o Correio Brasiliense. O primeiro dever do homem em sociedade é ser útil aos membros dela. E cada um deve, segundo suas forças físicas ou morais, administrar em benefício da mesma os conhecimentos ou talentos que a natureza, a arte ou a educação lhe prestou. O jornalista de hoje, ele não será um bom jornalista se ele não tiver lido pelo menos alguma coisa daquele período. Que é o único autor que o Antônio Cani elogia na formação da literatura brasileira daquele contexto, né? Ele vai dizer assim, uma prosa que chegou aos nossos dias fresca e clara, como se fosse de alguém escrevendo hoje. Uma vez eu vi o Carpo falando de alguém que queria fazer uma estátua para o Machado, e ele dizia assim, olha, uma estátua, o grande monumento ao Machado são as inúmeras obras que se escreveram sobre ele. O monumento ao Hipólito é a nossa coleção do Correio Brasiliense, são os trabalhos que estão sendo feitos, que cada vez mais mostram a importância desse grande brasileiro para o projeto de Brasil, um projeto infelizmente frustrado, né? Era o projeto do Zé Bonifácio e tudo. Depois isso tudo foi jogado fora a favor de interesses menores, mas que homens que já tinham pensado um Brasil com grandes perspectivas, com uma sociedade melhor, sem escravidão, com uma igualdade maior entre os brasileiros, um Brasil mestiço, né? Que era a visão do Zé Bonifácio, do Hipólito. Enfim, esse monumento é o que interessa, James. Ninguém mais útil do que aquele que se destina a mostrar com evidência os acontecimentos do presente e desenvolver as sombras do futuro.